Minerado é gostoso, tô doido pra peneirar. Tapioca, tapioca, tapioca. Bom dia, meus amores. Quinto ano, hoje quinta-feira, né? Já comeram a tapioca de vocês hoje? Eu vou já comer a minha. Presta atenção. Olha só, hoje, quinta-feira, como eu já falei, aula de História. História, 18/6/2020. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, ok? Abram já aí na página 262. Aqui, esta aqui que a tia abriu para vocês. Aí nós temos aqui o Brasil no século XIX, certo? Então, na página 263 tem assim: a história do Brasil no século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como uma grande desigualdade social. Então, nós temos aqui, item A tem assim: quais grupos sociais foram representados na imagem e de que maneira você os identificou? Gente, é claríssimo, né? Aqui, nós temos aqui, nas duas imagens, de um lado e do outro, nós temos os escravos, as famílias mais abastadas, né, comerciantes, pessoas a cavalo. Aqui a gente tem a igreja, né? E muitos escravos, ó. Aqui, escravos aqui, trabalhadores, eles levando os seus senhores nas liteiras, né? Vamos lá. B. Descreva as atividades que algumas pessoas representadas estão realizando. Carruagem. Aqui, essa família aqui em direção à igreja, não é? Os escravos carregando os seus senhores na liteira. A gente tem aqui comerciantes, certo? Vendendo seus produtos. O que você sabe sobre a independência do Brasil? O que você sabe, pessoal, sobre a independência do Brasil? A independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I proclamou, em 7 de setembro, tornou-se independente de Portugal, um país livre, né? Na questão financeira, certo? Mas ainda devia muito a Portugal, certo? Devido às más administrações dos regentes da época, né? Então, vamos lá. Na página 264, a gente tem assim: a corte portuguesa no Brasil. Então, observe a imagem que eles estavam. A imagem aqui é Dom João VI, pai de Dom Pedro I, né? Ele é a partida do príncipe regente Dom Pedro I para o Brasil, no caso. Ele estava partindo, né? Para quê? Para governar o país, então, né? A colônia portuguesa, no caso o Brasil. Então, você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João VI resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Não. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo o que tinha dentro. Era mais ou menos assim, né, pessoal? A pessoa era obrigada a sair da sua casa para ceder a sua casa com tudo que tinha dentro, móveis, roupas, tudo, certo? Para a corte portuguesa, né? As majestades, o rei, a rainha e todos os reais, né? As pessoas da corte. Então, na página 265 tem assim: o cotidiano no Rio de Janeiro. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados, o que tem já no início do capítulo 5. Né? A imagem do capítulo 5 ela retrata bem
o que esse texto, o cotidiano do Rio de Janeiro, retrata agora. Aí, descreva o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo, conversando, carregando mercadorias, vendendo e negociando produtos e também andando a cavalo. Identifique pelo menos 3 grupos sociais nessa imagem. A gente tem aqui os comerciantes, os escravos, né? E as pessoas aqui comprando, certo? Então, vamos lá. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do pacto colonial. E o que era o pacto colonial? Prática em que cada colônia só podia comercializar com sua própria metrópole, ou seja, só podia comercializar os produtos ali mesmo, não podia expandir seus negócios para outros lugares, certo? Então, o trabalho escravo nas cidades. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras no século XIX era composta de escravizados entre 1808 e 1831. Cerca de 700 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias eram conhecidos como escravos de ganho. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados por fazer a limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Aqui são os escravos de ganho e aqui são os escravos domésticos, certo? As imagens retratam bem o que o texto fala. Na 267, a gente tem atividades, a gente vai pular e vamos passar para os outros demais textos, tá? Que são curtinhos e a gente finaliza para ir para as atividades. Então, a gente tem aqui as mudanças no Rio de Janeiro. A chegada da família real no Brasil causou grande impacto na vida colonial. Nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português. Por isso, Dom João fundou diversas instituições para organizar sua administração, para estimular a economia e a cultura da região. Ele criou, por exemplo, a imprensa régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e o Real Horto. Então, nós temos aqui o Jardim Botânico, certo? No Rio de Janeiro, no estado, foi fundado em 1808 com o nome de Real Horto. Então, hoje é Jardim Botânico, certo? Aqui nós temos parte do acervo da Biblioteca Real, que foi trazida de Portugal por Dom João, né? E hoje, atualmente, chama-se a Biblioteca Nacional, que houve, inclusive, aquele tragédia, né? O incêndio que houve, que foi perdido muitas coisas muitos documentos importantes da nossa história, pessoal. Então, vamos lá. Na página 269, a gente tem aqui a missão francesa no Brasil. Para desenvolver o campo das artes, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para ir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando a missão francesa, a chamada missão francesa. Um dos principais pintores que vieram ao Brasil nessa época foi Jean-Baptiste Debré, em 1768, 1848. Suas obras destacam aspectos importantes do dia a dia da população e são fontes históricas fundamentais para estudarmos a história do Brasil. Olha só. Aqui são algumas obras de Debré. Essa daqui fala sobre os aspectos culturais no século XIX, né? E esse aqui, ele fala também, o desenho dele, de Debré, representa o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira no século XIX, certo? Aqui uma loja de barbeiros, certo? Pessoas tecendo, muito interessante, ok? Então, vamos lá. Na página 266, pessoal, 266, não, na 267 vocês têm uma atividade e na 270 também tem uma atividade. Então, eu vou dar um tempo para vocês concluírem elas e daqui a pouco eu volto com as correções, tá bom? Забуду и моя любимая моё, твоё имя и моя любимая моё. Muito bem, meus amores, voltando com as correções, na página 267, na primeira questão a gente tem assim. Leia os textos e escreva um título adequado para cada um deles. A. Nas casas e nos sobrados eram os escravos quem tudo fazia. Cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam os assoalhos de tábua ou o chão de terra batida, limpavam limpavam a prataria. B.
Ainda bem cedinho, mal o dia despontavam, eles iam às fontes e chafarizes, buscar água e, por vezes, lavar as roupas de seus senhores, retornando para casa carregando jarros e trouxas na cabeça. Certo? Então, vamos lá, meus amores. Um título para a letra A. Escravos domésticos. Porque eles estavam falando aqui, pessoal, sobre as atividades domésticas que eles faziam em casa, certo? E a letra B, o dia a dia de um escravo urbano, o que eles faziam na rua, né? No caso, iam buscar água, aproveitavam lavar as roupas dos seus senhores, certo? Vamos lá. Na questão 2 tem assim, assinale a imagem e responda as questões. Qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado nessa imagem? Nessa imagem aqui. Letra A e letra B. A letra B, que vocês vão marcar, porque trata-se do dia a dia do escravo urbano, o que eles faziam na rua. A letra B tem assim. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário no município onde você mora? Por quê? Gente, hoje em dia, falamos aqui de Fortaleza, não é necessário e às vezes sim. Existem ainda localidades, pequenas comunidades, inclusive dentro aqui de Fortaleza, da capital do Ceará, que não tem água, que as pessoas vão buscar em chafarizes, né? Tem que acordar muito cedo, coloca o balde na cabeça, enche d'água para abastecer a sua casa com água, porque água é necessário, que a gente não faz nada sem água. A água é para tudo, né? Para cozinhar, para lavar, para tomar banho, para o nosso consumo. Nós precisamos tomar água todos os dias, quanto mais água melhor, certo? Então, infelizmente, ainda existe isso. E no interior do estado, que nós moramos aqui na região nordeste, no sertão, né? Quando a chuva é escassa, quando é um ano de chuva escassa, as pessoas têm que caminhar quilômetros e quilômetros para pegar água, muitas vezes levando ou numa bicicleta ou no seu burrinho, enche o coitado nas costas do coitado de baldes de água e caminham quilômetros, pessoal, indo e voltando todos os dias para abastecer. Graças a Deus que na minha realidade, eu sei que a realidade de vocês não é necessário isso, glória a Deus por isso, mas infelizmente é uma realidade ainda nos tempos de hoje, né? Imagine há tempos outrora, 1808, na época que o Dom João VI chegou aqui no Brasil, vindo de Portugal, não é? Imaginem aí como era a situação. Vamos lá na página 270, que diz assim: ligue as instituições criadas por Dom João e as suas respectivas descrições. Então, nós temos aqui o Banco do Brasil, Biblioteca Real e o Real Horto. O Banco do Brasil ainda existe, a Biblioteca Real é a Biblioteca Nacional, né? E o Real Horto é o chamado Jardim Botânico na atualidade hoje. Então, nós temos aqui acervo com livros e documentos importantes, o que é a Biblioteca Real, certo? Centro de pesquisa e estudos sobre diversas espécies vegetais. Qual é? Real Horto, né? Então, primeiro banco fundado pelo governo brasileiro, Banco do Brasil. Na questão 2, tem assim: pesquise outra obra de Debré na internet e façam uma releitura dela. Não é para vocês imprimirem, vocês vão fazer um desenho, fazer uma releitura. O que é a releitura? Vocês vão olhar para a imagem e vão tentar reproduzir ela nesse espaço aqui na questão 2, na página 270, certo? Meus amores, por hoje é só, certo? Amanhã a gente tem aulas de português, artes e educação física, tá? Um cheiro! Tchau, até amanhã!